Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer o livro, vai dar umas pausas aí das coisas que eu tô dando, né, com PowerPoint, vídeo e tal. E aí a gente vai começar capítulo 4, página 47. Aqui, na verdade, está só falando do carnaval, que é uma das festas mais bonitas e teatrais do povo. Tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo são os lugares que tem o carnaval mais bonito. Porém, a gente tem Maracatu aí, tá? Que é bem parecido com o carnaval, mas as pessoas dão um pouco menos de importância. No palco da vida, o que é representar personagens? Confesso que às vezes eu também acho difícil essas perguntas. Mas a gente pode filosofar. Vocês podem escrever, a gente filosofa no Zoom, tá? Aqui vem falando sobre o que é monólogo, todo mundo sabe, basicamente, é quando está o ator e a plateia apenas. Pouquíssimos recursos, podem até ter muitos recursos, mas ele é o único que vai falar e vai se utilizar dos recursos. Aqui tem o teatro 1, teatro 2 e aqui atrás o teatro 3. Vem falando um pouco sobre cada um. Aqui é o teatro cantado, se não me engano, onde as pessoas saem pela rua juntas, todo mundo declamando um poema. Aqui é o teatro como a gente conhece, teatro dramático. E aí vocês vão ler esse, quero que vocês respondam esse texto aqui embaixo. Número 1, quero que vocês façam também. Número 2. Aqui no número 2 é o seguinte. Ele está falando sobre protagonista e antagonista, e está falando que o antagonista normalmente é considerado vilão dos filmes, das novelas, mas nem sempre o antagonista faz esse papel e nem sempre é, de fato, uma pessoa que é vilã. Às vezes é um sentimento, um obstáculo, um animal, alguma coisa que esteja contra a proposta do personagem. E aqui tá pedindo o seguinte, tá pedindo... Eu ia pedir para vocês pensarem numa série, que eu acho mais fácil, porque a gente consome muito mais série. E pensar em um antagonista herói. Quando ele for herói, você bota aqui, tal série o antagonista foi herói. Tipo La Casa de Papel. Enredo, justificativa, lugar, sentimento. Quando o antagonista for um herói, um lugar ou um sentimento, tá? Aqui, aí vem explicando, também quero que vocês respondam essa. Aqui a gente vai falar só mais um pouquinho sobre o teatro, vai falar sobre o teatro grego e no Renascimento, que nasce dois tipos de teatro, que é a tragédia grega e a comédia. A tragédia é como se ela fosse uma história bem intensa, bem terrível, que vai acabar muito ruim, que é para a população ficar um pouco atenta, como se fosse um sermão dado através de uma história. O exemplo que eu sempre conto é do Édipo, que Édipo morava num reino, e os pais foram consultar, assim que ele nasceu, consultar qual seria o futuro de Édipo. E aí o oráculo diz, olha, ele vai casar com a mãe e vai matar o pai. Os pais, horrorizados, largam Édipo numa ilha, de cabeça para baixo, pendurado. Uma outra família encontra Édipo, cria Édipo, e aí ele se torna o rei de uma outra comunidade. Futuramente, quando ele fica mais velho, ele mata realmente numa dessas brigas por terra e por lugar, ele acaba matando o próprio pai sem saber que é o pai e acaba casando com a mãe e tendo filhos. Quando eles descobrem, Édipo fica louco, a mãe se mata e ele retira os olhos de tão maluco que ele fica. Então, é só para vocês terem uma ideia do que seria uma tragédia grega, tá? E a comédia normalmente é só pra eles zoarem e satirizarem a vida da burguesia, a vida de quem tem dinheiro, a vida da população em geral. Aqui vem falando um pouco sobre o teatro na Índia, que ele também engloba dança, expressão corporal e canto. E aqui vem falando sobre o teatro do Ocidente. Depois que o Império Romano ele quebra, o que nasce de arte é totalmente religioso. Então o teatro também se torna religioso. Eu quero que a gente faça esse exercício, se vocês não fizerem antes, farão comigo, que é o seguinte, eu vou pedir só para vocês buscarem duas histórias. Eu não quero que vocês busquem todas. Vocês só vão buscar uma história, mas eu só vou deixar que seja a história que eu permitir, que é Vestido de Noiva e é Fedra.
Pesquisem ou sobre uma ou sobre outra. Não precisa ser das duas e pode escrever nesse corpo aqui mesmo, tá? Não precisa escrever em caderno e nada, não. Pode escrever aqui do lado. Eu quero que vocês só escrevam o resumo da história. Quero que vocês me contem a história. Teatro, foi mal. Teatro digital, personagem é tecnologia. Aqui tá falando de como o teatro se utiliza da tecnologia. Já que é uma coisa tão antiga e que, de fato, você precisa, na maioria das vezes, de alguém, do ser humano, de alguém que pelo menos esteja manipulando outro objeto, aí que eles falam de como você pode se utilizar da tecnologia, que é normalmente em cenário. Eu já fui a peças em que só tinham 2 atores e muitas coisas do cenário eram projetadas. Atualmente, com a pandemia, eu também assisti uma peça de teatro que foi pelo Zoom. Era um monólogo, ele fazia totalmente sozinho na casa dele, a peça inteira, 1 hora de peça, e totalmente pelo Zoom. E é como você consegue se utilizar da tecnologia a seu favor, né? E mesmo tendo a tecnologia, o teatro sempre vai ter espaço para uma única pessoa sozinha para conseguir fazer a peça. Então, você pode se utilizar disso como você também não pode. O teatro alternativo fala aqui das outras formas de você se utilizar do espaço para o teatro. Teatro de rua, realmente. Eu já fui numa peça em que a gente era dentro de uma casa, de um espaço cultural, acho que era uma casa, e que a gente andava junto com os atores por todos os espaços. Eles iam entrando no quarto, a gente ia junto, às vezes eles esperavam que a gente entrasse primeiro e a peça chegou e ia até a rua. Então, como você se utiliza do espaço em favor da sua peça? Qual o diálogo que isso tem com a sua peça, tá? Quero que faça o número 1, número 2. Quero que faça o número 3 e o número 4. E aqui embaixo a gente também vai fazer aquela partezinha chata que a gente tem que procurar no Google o que quer dizer cada palavra. Também quero que a gente faça, tá? É isso, galera. É isso aí, galera. Desculpa pelas gagueiras. Beijo, fica com Deus.